Oi pessoal, boa noite. Sem mais delongas, vamos logo ao que interessa. Queria fazer aqui um comentário político, né, sobre o panorama político atual, os últimos acontecimentos aí são bastante sérios e a minha visão de estudo aí. Portanto, tivemos aí, né, a saída do Moro do Ministério da Justiça e toda essa polêmica envolvendo, porque no fundo ficou na dividida, né? O Moro entrou na dividida com o Bolsonaro e o bolsonarismo. E agora tá esse inquérito instaurado aí no STF, que foi recebido aí pelo ministro Celso de Mello. Então, o que acontece? Em relação às declarações do Moro, né, tem ligação direta com a questão da tentativa de interferência na Polícia Federal por parte do Bolsonaro. Então, o que acontece? Tem um discurso que está sendo usado e abusado pelos bolsonaristas de que é aquele discurso do São Tomé, né? Deixa o inquérito correr, não tem nada provado e tal. É assim, pessoal, para você formar opinião, para você ter uma opinião sobre o assunto, você não é juiz, né? Eu não sou juiz, né? Realmente são os juízes que julgam, mas nós, enquanto consumidores de informação, né, de mídia, né, e que queremos nos informar, a gente pode formar opinião sobre as coisas, né? É um dos papéis, inclusive, da imprensa. Então você pode formando a sua opinião, ninguém é juiz, mas você pode se informando sobre as coisas e formando a sua opinião. Então o que acontece? Tudo indica até agora, né, pelas declarações do Moro, né? Só lembrando que o Moro era um juiz federal, tem uma carreira longa, não é um Zé Ruela qualquer que está fazendo denúncias vazias na internet. Então, todo o discurso do Moro é bastante consistente, né, com a situação de tentativa de interferência na Polícia Federal. E todas as notícias ao longo de meses corroboram com isso, né, não só com essa tentativa insistente do Bolsonaro de interferir na Polícia Federal e de obter informações sigilosas de investigações da Polícia Federal, isso aqui é importante, como também do próprio desgaste que o Moro vinha sofrendo, né, sendo humilhado, esvaziado na sua função, né, e tudo isso é importante. Né? Existe a questão do inquérito, mas existe toda a questão política em volta, né, porque, como vocês sabem, o Moro foi convidado para esse ministério e cacifou também o governo Bolsonaro, principalmente ele e o ministro Paulo Guedes, os dois pilares aí em termos de credibilidade do governo Bolsonaro. Então foi sendo esvaziado, foi sendo humilhado, mas como é uma pessoa discreta, não trouxe isso para a praça pública, né? Porque o foco dele, na verdade, era fazer o melhor pela situação da justiça do país enquanto ministro da Justiça. Mas para quem vem acompanhando a política, como eu venho acompanhando, né, é nítido, né? Inclusive, já tinha havido essa tensão em relação ao diretor da PF meses atrás, né? Sempre essa pressão em cima do Valeixo, né? Então o Moro sempre colocou o Valeixo embaixo do braço, porque a indicação dele é homem de confiança dele. Então, resumindo, aquele argumento que está sendo dito por aí, de que prerrogativa do presidente exonerar o diretor da Polícia Federal. É verdade, isso é uma verdade factual. Mas é bom que contem toda a verdade e não só a verdade que interessa. Portanto, isso é verdade, mas também é verdade que o Bolsonaro deu carta branca ao Moro, não é? Deu um voto de confiança ao Moro para ele montar a equipe dele. Portanto, ele não pode depois, não tem essa autoridade moral para depois vir sacar o diretor-geral da PF sem motivo algum, né?
Aí vocês vão dizer, mas ele deu um motivo no pronunciamento, ele disse que foi por causa do Adélio, que não gostou da investigação. Tudo balela, isso é tudo balela. Né? Muito antes da história do Adélio, ele já estava pressionando para tirar o Valeixo de lá. Então, e nem isso seria justificativa nenhuma, isso seria mais uma interferência, né? Porque isso não é razão também, nem que fosse verdade, isso não é razão. Só lembrando, viu, pessoal, para quem não está inteirado, que foi o próprio Bolsonaro quem pediu para arquivar o caso do Adélio. Portanto, o Bolsonaro tem muito disso. Ele às vezes faz declarações cá fora para o gado, para os incautos, mas quem está acompanhando a política sabe que muitas vezes as atitudes dele são contraditórias, né? É contraditório o discurso que ele dá cá fora. Então, o que acontece? Voltando ao que eu estava falando, todo o discurso do Moro é coerente, tirando uma parte, na minha opinião, que é a parte da promessa da vaga do STF. Eu acredito que, de fato, o Moro tinha essa expectativa, entendeu? E deve ter havido essa promessa. Claro que não ficou nada registrado, mas deve ter havido. E é importante esse ponto, porque, a ser verdade, se isso pudesse ser provado, né, aí realmente abre a possibilidade do pessoal do Lula, né, pedir a anulação da condenação do Lula por suspeição do juiz, né, suspeição do Sérgio Moro, que era o juiz do processo do Lula naquela altura. Tá? Só para que fique bem claro que é o único ponto ali do discurso do Moro que não me convence. Né? Eu acho que ele tinha a pretensão do STF, que isso lhe foi prometido pelo Bolsonaro. Tá certo? É claro que depois o Bolsonaro o traiu, né? Passou a rasteira, como um bom traidor que ele é, mas isso realmente não está correto, porque o juiz Sérgio Moro, no caso, a ser verdade, né, o juiz Sérgio Moro pediu o desligamento da carreira de juiz, não é, da magistratura, né, e com certeza isso aí estaria então na sua alçada, né, e foi parte do motivo, teria sido parte do motivo de ele decidir pelo fim da carreira na magistratura como juiz federal. Então, mais aspectos dessa situação. Né? Já ficou bastante claro também que a Polícia Federal chegou, né? Chegou nos filhos do presidente. Né? Existem três inquéritos aí, três investigações em curso, mirando os filhos do presidente, né? Pelo menos três investigações. Tem a CPMI das fake news, né? Que está em cima do Carlos Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro sobre a fábrica de fake news. Tem a investigação em relação à manifestação antidemocrática, né, pedindo AI-5, pedindo a intervenção militar, aquela manifestação em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que teve o discurso do Bolsonaro, discurso também antidemocrático, e essa também envolve o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, que supostamente estavam organizando, e eu acho que estavam mesmo, organizaram com antecedência toda aquela manifestação, inclusive aqueles cartazes e tudo mais, né? E, inclusive vocês podem reparar que também houve o cordão de isolamento da polícia do Exército, portanto, tudo indica que foi uma coisa preparada, né? E sempre com raiz nos filhos do presidente. E fora isso também tem o mais antigo, a investigação em cima do Flávio Bolsonaro em relação à ligação com as milícias do Rio de Janeiro, de Rio das Pedras, o famoso caso Queiroz, né? Que inclusive a imprensa já está ventilando que parece que parte do dinheiro que ele arrecadou com
com as rachadinhas dos assessores e tudo mais, que esse dinheiro foi canalizado para a construção de prédio pelas milícias. Portanto, existe aí uma ligação financeira que eventualmente está sendo comprovada aí pela investigação da polícia, não é? Portanto, resumindo, a Polícia Federal está no encalço dos 3 filhos dele. Vocês já podem calcular aí como é que se diz? A gravidade disso aí, né? Porque é uma coisa séria, viu? É uma coisa séria, porque obviamente que isso vai levar ao papai, né? Não é? Qualquer pessoa com mais de 2 neurônios percebe que se os filhos todos estão envolvidos em crimes, isso leva ao papai, em última análise. Então, isso condiz com toda uma situação do Bolsonaro querer interferir, né, barrar as investigações dos filhos e tudo mais. Portanto, é um discurso coerente do Moro, é isso que eu quero dizer. É tudo coerente com o que a gente vem acompanhando. Então, vocês não caiam nessa desse discurso aí bolsonarista de querer relativizar as coisas e sempre jogar uma nuvem de poeira sobre as coisas. Porque uma coisa é o inquérito, o julgamento, né, de tudo isso, das declarações do Moro. Outra coisa é você ir formando a sua opinião, né, com as informações que vão aparecendo, né? Portanto, a imprensa existe para isso, e é um dos motivos porque Bolsonaro odeia a imprensa, né? Porque a imprensa tem esse papel de revelar as coisas, né, que eles querem esconder, tá certo? Então, em relação a isso, vamos aguardar, né? Mas sempre acompanhando as notícias, né? Não entrem nessa de São Tomé e tal, vocês não são juízes, isso já fica a cargo do Supremo e da Polícia Federal, de quem está fazendo inquérito, quem está investigando, né? Então, o que acontece? Uma coisa muito importante também que precisa ser dita, né, que o Bolsonaro continua manobrando para tentar barrar os impeachment e parece que está tendo sucesso. O que acontece? Naquele discurso do domingo, um discurso antidemocrático, ele falou que não estava aberto a negociações, que não ia negociar, querendo dizer que não ia negociar com a velha política, não ia entrar no toma lá da cá. Ora, ele falou isso no domingo. Na segunda-feira, ele estava negociando com todos eles, negociando com o Valdemar da Costa Neto, negociando com Roberto Jefferson, com outras figuras nefastas do Centrão, né? Gente da pior espécie, criminosos mesmo, né? Lembrando que o Roberto Jefferson é condenado do mensalão, o Valdemar da Costa Neto também. Então, ele negociou cargos, negociou verbas, negociou emendas, né? Foi uma farra do boi na segunda-feira. O mesmo sujeito que no domingo estava falando que não negociava com ninguém. Então, como é essa negociata, né? Você passa cargo, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto, se eu não me engano, ele deu a direção do Banco do Nordeste, né? E em troca, o que é que ele vai obter? O que é que o Bolsonaro vai obter? Vai obter a garantia de que eles votam contra os pedidos de impeachment, né? Portanto, eles vão barrar os pedidos de impeachment, eles têm voto, né? No caso do Roberto Jefferson, vai influenciar os outros deputados, portanto, são figuras de liderança dentro do Centrão e vão arrastar esses votos para barrar qualquer pedido de impeachment que chegue contra o Bolsonaro. E não são poucos. Vocês vão perguntar quantos pedidos de impeachment. Já tem 29 pedidos de impeachment no Congresso dos diversos partidos, diversos deputados, tá entendendo? Só para vocês terem uma ideia, são 29 pedidos de impeachment. E fora os pedidos de impeachment que tem fora do Congresso, né? E fora essa situação aí do STF e da investigação
gerada pelo Moro. Então, meu comentário é isso aí. Não vou me estender mais, que já chegou aos 15 minutos de vídeo. Tá? Esse é o meu comentário sobre a situação política. Um abraço.